Fala aí, galera do canal Botafogo Digital, sou Carlos Albuquerque. Começou quarta-feira, 11 de junho, tá chegando a hora do Super Mundial, da estreia. Comenta aí embaixo. Eu tô muito ansioso para domingo, 11 da noite, né? Eu acho que nunca ninguém pensou, né, no Botafogo disputando um Super Mundial, né? A gente, claro, sonhava com o Intercontinental, fomos ano passado, mas foi daquele jeito ali, né, em cima da hora, com mil problemas, logística complicada, jogadores cansados, exaustos, né? Inclusive, quem não assistiu, vou recomendar aqui de novo a live que eu fiz há 2 dias atrás, né? Com o Juan Reis. Ele estava falando justamente sobre isso, né? Ele foi ao Catar com o Botafogo, foi ao Catar, né? Abnegados, loucos pelo Botafogo, que estiveram lá no Catar. Ele estava comentando, a gente como torcedor, só de viajar, né, de um lado para o outro, fazer as viagens acompanhando o Botafogo fora de casa, a gente já fica cansado. Imagina um jogador que está jogando, né? Então ali foi uma outra situação. Mas agora, Super Mundial, o Botafogo está tentando fazer toda a cartilha certinha, né? Chegou praticamente 6 dias, né, de antecedência, quase uma semana de antecedência em relação à estreia, né? Ontem realizou o primeiro treino. Já vou falar desse primeiro treino. Inclusive, quem chegou já mostrando muita qualidade, né? Tá em forma. Botei na thumb aí, vocês já sabem, né? Inclusive, nesse primeiro treino, o jornalista, o Serginho Santana, né, que tá cobrindo lá pro GE, tá o André Galindo e o Serginho Santana no Botafogo, né, cobrindo tudo do Botafogo lá em Santa Bárbara. E aí o Serginho Santana mostrou uma parte do treinamento que foi aberto, né, para os jornalistas, né? Inclusive uma parte tática, né, do Botafogo treinando saída de bola. A gente sabe que esse jogo posicional, né, do Renato Paiva pede muito essa saída de bola. Ele até descreveu da seguinte forma, tá? A bola saindo com o zagueiro, indo para o volante, aí volta no zagueiro, aí acha o camisa 9, aí vai para o meia, lateral, e aí esse lateral, o lateral invertido, tá? Vitinho e Matheus Ponte estavam invertidos ali, jogando na esquerda. E depois do lateral, vai pro ponta e do ponta pro camisa 9. Deu para entender a sequência? E isso aí foi treinado várias vezes, então a gente às vezes acha que é uma coisa ali só do jogo, né, de momento, ocasional. Claro que na partida nem sempre as coisas acontecem da mesma forma que no treinamento, mas essa sequência, tá, foi exatamente o que aconteceu e que o Botafogo vai tentar replicar no domingo lá no Lumen Field, né, contra o Seattle Sounders, né? Bem interessante. Antes desse treinamento com bola, os jogadores fizeram ali um recondicionamento físico, né, para soltar a musculatura, e a única ausência, tá, foi o Cuiabano. O Cuiabano ainda está sendo um pouco preservado, a nossa camisa 66, né? A gente sabe, até nos 2 últimos jogos do Botafogo ele acabou também sendo poupado. Não tem nada que preocupe, tá? Inclusive o Cuiabano, ao que tudo indica, será titular no domingo, né? É simplesmente aquela coisa que é feita uma análise, quais são os jogadores que estão ali mais desgastados fisicamente para evitar uma lesão. Então o Cuiabano ali treinando à parte, tá? Vou falar logo, né, do destaque. Arthur Cabral foi um dos destaques do treinamento, mostrou que está super em forma. Ele que terminou, né, a temporada agora com o Benfica e foi titular na maioria das vezes, mas não foi também aquela minutagem loucura total, né? Então o jogador está bem inteiro, fez um bonito gol inclusive no treinamento, né? E eu acho que pode ser uma surpresa no domingo, caso o Renato Paiva opte por aquele sistema com 2 centroavantes, né? O Igor Jesus, titularíssimo, claro, nosso Kamehameha, né, ao lado do Cabral. É uma possibilidade, né? Recentemente a gente teve o Mastroianni atuando ali, teve o Juan Cruz também atuando. Agora, claro que com o Arthur Cabral, né, dá uma subida ali de nível muito alto e mostrou que está em condições. Carlos, em relação ao Joaquim Correia, ou Joaquim Tuco Correia, né, que é esperado agora de manhã lá em Santa Bárbara, né, no resort que o Botafogo está hospedado, acho que é um pouco mais difícil dele começar jogando, acho que é bem improvável, na verdade,
porque ele já perdeu, né, esse primeiro treinamento de ontem, né, chega um pouco mais cansado, mas o que se passa na cabeça do Renato Paiva só saberemos realmente no domingo à noite, né? São 5 treinamentos completos do Botafogo, né? Começou ontem, terça, quarta, quinta, sexta e sábado, né? Antes da estreia justamente em Seattle, né? O Botafogo que deve viajar no sábado para Seattle, um voo relativamente curto, né? Ali parecido com uma ponte aérea, né? Uma hora e pouquinho, um pouquinho mais que uma ponte aérea até a cidade de Seattle, que fica no estado de Washington, né? Só entendendo ali a costa oeste norte-americana, né? O Botafogo está no sul da Califórnia. A Califórnia é aquele estado gigantesco, né? Comprido. Então o Botafogo está bem ali no sul, em Santa Bárbara, né? E depois tem o estado de Oregon. Em cima do estado de Oregon tem Washington, onde está Seattle, né? Então é um voo 1h30 mais ou menos de distância, que possivelmente será cumprido aí no sábado, né? Que mais que dá para falar aí do treinamento, né? Condições perfeitas do Westmont College, né? Campos maravilhosos à disposição do Botafogo, o resort mesmo também, muita gente até questionando, né? Por que tanto luxo? O Botafogo, aliás, dos clubes brasileiros, é o que optou, né? Por um hotel ali de mais alto luxo, tem hospedagem ali na faixa dos 800, 900 dólares, que hoje em dia dá quase 5 mil reais, né? Então, John Textor não economizou dessa vez, né? Da outra vez, na verdade, foi um mal entendido, né? Lá com a situação do avião do Patriots, né? Então, dessa vez o Botafogo viajou num avião maravilhoso, já falei aqui para vocês há alguns dias, e também no resort, para dar paz e tranquilidade, a base do Botafogo nos Estados Unidos, em Santa Bárbara, tá? Passar aqui para vocês também o seguinte: o Tuco Correia, ele ontem bidou, né? Aliás, todos os reforços já bidaram, e ele deixou uma mensagem, né? O Botafogo postou um vídeo dele falando em português, né? Surpreendeu até um bom português do Tuco Correia, e isso acho que é bem legal, né? Porque mostra que o jogador tá afim, né? Tá afim de conhecer. A gente vê alguns jogadores aí, às vezes gringos, né? Que ficam meses, às vezes mais de anos jogando no Brasil e parece que continuam falando espanhol, né? Que não se esforçam tanto. Então foi legal. Já tinha contado aqui também que o Tuco, ele já falado que gosta do funk, das músicas brasileiras e tal, então ele já está tentando já se integrar, né, à cultura brasileira. Então gravou a mensagem em português, né, e agora está a caminho de Los Angeles. No momento que já estreando aqui o vídeo, ele deve estar chegando lá em Los Angeles. Quem vai demorar um pouquinho mais para chegar lá, né, é o Jefferson Savarino, esperado hoje à noite, né, horário norte-americano, lembrando que eles estão 4 horas atrás da gente, né? Então é uma viagem mais longa, porque o Savarino atuou ontem em Montevidéu, no estádio Centenário. A Venezuela acabou perdendo 2-0 para o Uruguai e o Savarino teve uma menor minutagem, né? O que é até bom em termos de desgaste, né? Ele entrou aos 12 minutos do segundo tempo. O Uruguai já vencia por 2-0. Com a entrada do Savarino, a equipe Vinho Tinto até apresentou uma melhora. O Savarino mesmo teve uma oportunidade de gol, né? Mas o placar ficou mesmo em 2-0. Com isso, a Venezuela ficou estacionada em 18 pontos, está em 7º lugar nas eliminatórias sul-americanas, que no momento, né, essa 7ª colocação leva a Venezuela para a repescagem, né? Aquela eliminatórias que é uma mãe para todo mundo, né? São 10 times, o Chile está na lanterna, não tem mais chances, inclusive demitiu o técnico Gareca, né? E o Brasil, né, com a vitória magra ali e tal, mas tem uma atuação razoável, venceu o Paraguai de Gatito Fernandes e conseguiu classificar-se, né, para a Copa do Mundo dos Estados Unidos. Mas isso é outro assunto. Savarino, que é importante, sai de Montevidéu hoje, né, rumo aos Estados Unidos. Então, será que ele vai ser titular no domingo, né? Acredito que por hoje ser quarta-feira, tem que aguardar, né? Tudo está nas mãos, né, justamente do Renato Paiva, e também como o Savarino vai chegar, né? É desgastante essa viagem, né? Se do Brasil já é desgastante até os Estados Unidos, do Uruguai ainda é um pouquinho maior a viagem, né? Tem que saber em que condições que o Savarino vai chegar, mas como eu falei antes, a boa notícia é que ele atuou ali
cerca de meia horinha só, né? Ontem, então também não foi um desgaste assim tão grande, né? Para a gente finalizar o vídeo de hoje, galera, várias falas aí do técnico Arthur Jorge sendo divulgadas, né? Ele participou de um podcast aqui no Rio de Janeiro. Arthur Jorge, que ontem à noite voltou para Portugal, né? Recebeu várias homenagens, ainda recebeu uma segunda homenagem anteontem na Câmara de Vereadores do Rio de Janeiro, agora como cidadão do estado do Rio de Janeiro. Recebeu o livro da Aline Bordalo, né? Recordando o ano de 2024. Aliás, muito legal, né? Esse livro, depois eu vou falar mais dele em outro momento. E o Arthur Jorge, uma das falas dele, né? Várias perguntas, claro, sobre o Botafogo. Ele disse que uma das coisas que mais pesou, assim, que ele ficou balançado entre aceitar a proposta, né, do Al Rayyan e ficar no Botafogo foi justamente a questão do Mundial. Ele queria muito estar no Mundial, né, no Super Mundial da FIFA, o primeiro da história. Ele falou que realmente era um sonho dele, enfim, tomou outra decisão. E aí ele foi perguntado sobre as chances dos brasileiros, né? Ele falou, olha, acho que Flamengo e Palmeiras têm bastante chance de se classificar, né? Até pelos grupos em que caíram. O Fluminense vai precisar apresentar, né, um nível de futebol um pouquinho maior se quiser se classificar, segundo Arthur Jorge, né? Apesar de que no grupo do Fluminense tem, assim, de grande equipe, tem o Borussia, né? E sobre o Botafogo, falou, olha, eu acredito que o Botafogo possa se classificar sim, a chave é duríssima, né? Isso todo mundo sabe. E se for se classificar, ele acredita que o Botafogo passa junto com o Atlético de Madrid, isso mesmo. O PSG ficaria de fora e ele explicou em seguida que ele acredita que o PSG está um pouco desmobilizado, né? Aquela coisa da equipe que atingiu ali o ápice, ganhou, teve uma grande conquista, né? O sonho do PSG que era ganhar a Champions, e de repente os jogadores não estão tão focados assim no Mundial, pelo menos nessa primeira fase, né? Então, sim, se for para alguma equipe ficar para trás ali, para o Botafogo entrar, ele acredita até que seja o próprio PSG. Até uma declaração até surpreendente, mas faz algum sentido sim, né? Tomara, não importa, seja com o Atlético de Madrid ou com o PSG, que o Botafogo se classificar já vai ser realmente muito legal, um grande feito, né? Um grupo que, né, além do time da casa ali, do Seattle Sounders, né? Uma das equipes norte-americanas, ao lado de Inter Miami e do LA, né? Tem dois gigantes europeus, né? Atlético de Madrid e PSG. Então, o Arthur Jorge foi uma das falas, foi perguntado também sobre o Gregory, né? E tá lógico, né, que ele quer levar lá para o Al Rayyan o Gregory. Ele disse que se pudesse levava vários Gregorys, né? Quer dizer, vários jogadores do elenco do Botafogo. Não faz isso, mister, não faça isso. Mas deixou ali meio que no ar esse interesse em contar com o nosso Pitbull. Beleza, pessoal? É isso por hoje. Um ótimo dia para todos vocês, muita paz, amor, saúde. E como é que tá? Comenta aí embaixo como é que tá a sua ansiedade para domingo à noite. Eu tô já assim esfregando as mãos, né? Louco para ver o Botafogo em campo, né? Que o Botafogo supere até esse nervosismo que é normal de uma estreia, para fazer um jogo honesto, fazer um jogo, enfim, em que o Botafogo conquiste os 3 pontos para justamente nos dar tranquilidade, né, para os desafios maiores, PSG e Atlético de Madrid, beleza? Estamos juntos, é tempo de fogão sempre.